Muito bom. Segundo aos Tessalonicenses, capítulo 3, diz assim a palavra de Deus. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejamos livres de pessoas perversas e más. Porque a fé não é de todos, mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Temos confiança no Senhor quanto a vocês, de que não só estão praticando as coisas que lhes ordenamos, como também continuarão a fazê-las. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Amém? Vamos orar mais uma vez, queridos. Senhor Jesus, estamos diante da Sua palavra. Precisamos da Tua capacitação para compreendê-la. Fala conosco. Confronte aqueles que estão em pecado. Traga arrependimento a eles. Graça, perdão e encorajamento e direção. Console aqueles que estão desanimados. Traga esperança por meio do Teu Evangelho. Encoraja a Tua igreja hoje, Senhor. Edifique-nos. Faça-nos crescer como o Senhor quer que aconteça. E use esse texto para produzir isso em nós. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. A igreja de Tessalônica é uma igreja sofredora desde o início. Você vai lembrar que a gente tem falado disso, quando Paulo chega na cidade, prega o Evangelho de Jesus, muitos se convertem. E essas pessoas rapidamente passam a enfrentar oposição e até perseguição dos seus conterrâneos. Pessoas chegadas que eram amigos deles, familiares, pessoas que trabalhavam com eles, mas que não gostaram da mudança. Não gostaram da conversão dessas pessoas. Por isso Paulo teve que sair às pressas da cidade. Porque talvez essa perseguição iria produzir mais problemas para a vida daquela igreja. E Paulo prefere ser retirado de lá. Então, assim começa a igreja dos Tessalonicenses. Nós temos uma igreja nova na fé, uma igreja que está aprendendo ainda o que significa seguir a Jesus do zero. Imagine um lugar que nunca ouviu falar de Jesus, nunca ouviu falar da esperança que há, da salvação que há em Jesus. Eles estão aprendendo a fazer isso. Mas ao mesmo tempo, eles também agora estão sem o seu primeiro pregador e principal pastor, que era o apóstolo Paulo. Ele foi embora. É uma igreja que tem líderes, sim, mas líderes sem muito tempo de preparo. Não deu tempo de lapidar esses homens, não deu tempo de experimentar esses homens. Eles já estão liderando a igreja. Eles estão aprendendo enquanto fazem. E é uma igreja que principalmente está sendo perseguida. E talvez alguns até foram mortos por causa dessa oposição. É uma igreja que sofre. É por causa disso que nessa carta Paulo tratou já de dois temas principais. No capítulo 1, você vai se lembrar, Paulo falou sobre o juízo de Deus. Deus um dia há de vingar os Tessalonicenses. Todos aqueles que perseguem eles, todos aqueles que fazem eles sofrer, serão julgados por Deus. E eles devem olhar para esse dia com esperança. Mas no segundo capítulo, Paulo fala sobre o retorno de Cristo. Além do juízo, Cristo voltará. Mas esse retorno de Cristo só vai acontecer depois que surgir uma apostasia, uma rebeldia das pessoas contra Deus. Esta apostasia vai ser liderada por um homem da iniquidade, um opositor, um homem que vai se colocar no lugar de Deus perante as pessoas. E por trás dele estará agindo o poder de Satanás, os milagres operados pelo poder de Satanás, um falso ensino que vai convencer as pessoas e enganar as pessoas. Mas, depois de tudo isso, Jesus voltará. E nesse dia que Jesus vier, ele vai derrotar tanto Satanás quanto o opositor,
com o sopro da sua boca, com a sua palavra. E então ele salvará aqueles que creram em Jesus. Um dia os tessalonicenses não estarão mais diante desse mundo mau, esse mundo pecador que os faz sofrer. Agora, no capítulo 3, Paulo precisa ser muito preciso nas palavras, porque essa carta é curta. Ela indica que Paulo precisava escrever isso às pressas para que a carta chegasse logo nas mãos dos leitores. Então ele vai escolher precisamente cada palavra e do que ele fala no capítulo 3, do que eles precisam saber além do juízo final, da salvação que há quando Cristo voltar, do que eles precisam saber. O capítulo 3 diz que até que Cristo volte, para que tudo isso seja completado, a igreja de Jesus sofrerá ataques. Não se esqueça disso, neste domingo e no próximo. E pelo resto da sua vida. Até que Cristo volte e nos tire desse mundo mau, a igreja de Jesus sofrerá ataques. E os ataques que Paulo apresenta no capítulo 3 são dois tipos. O primeiro tipo de ataque é um ataque externo, que vem de fora. É o ataque que nós lemos nos versículos 1 a 5. Aqui Paulo fala sobre pessoas perversas e más, foi o que ele disse no versículo 2. Mas ele também falou do próprio maligno, versículo 3, Satanás, ataques de fora, de pessoas que não creem em Jesus. Mas o segundo tipo de ataque são os ataques internos. É disso que ele fala a partir do versículo 6 até o versículo 18. Pessoas de dentro da igreja, que segundo o que ele vai dizer no versículo 6, vivem de forma desordenada. Pessoas no seio da igreja que vivem fora da linha, vivem a sua própria maneira, como o opositor que há de ser levantado. Pessoas que não se submetem à palavra de Deus, que acham que sabem de tudo e vivem do seu jeito, diferente de todos os demais. E Paulo diz: essas pessoas que viverão dessa forma, ou melhor, que vivem dessa forma, diz o versículo 6, elas vivem de forma desordenada e não segundo a tradição recebida pelos apóstolos. Não vivem de acordo com o Evangelho. Bom, então, em outras palavras, o que Paulo está dizendo nesse capítulo 3 é que antes de Cristo voltar para nos salvar do pecado, nos salvar desse mundo, nós seremos atacados. Atacados por de fora, pelo lado de fora, Satanás e os seus enviados, e seremos atacados pelo lado de dentro. Pecadores, rebeldes, desobedientes. Como nós enfrentamos esses ataques? Bom, esse vai ser o tema das próximas duas mensagens, hoje e domingo que vem. Hoje vamos olhar como enfrentar os ataques de fora, os ataques de Satanás e de seus enviados. Esse texto apresenta para nós 5 armas de defesa. Como suportar e enfrentar os ataques de Satanás? 5 armas de defesa. Primeira arma de defesa está no versículo 1. Ore pelo avanço da palavra. Você prestou atenção? É uma arma de defesa. A oração. Ore pelo avanço da palavra. Olha o que diz o versículo 1 mais uma vez. Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como aconteceu entre vocês. Nós lemos finalmente, por fim, concluindo. É igual um pastor, que diz que está concluindo, mas não conclui. Tem um capítulo inteiro na conclusão dele. O que é que ele vai dizer aqui? Irmãos, de novo, lembre-se de que nós somos uma família em Cristo. E o que é que irmãos fazem uns pelos outros? O que ele diz? Orem por nós. Nós quem? O apóstolo Paulo está escrevendo essa carta, mas os seus companheiros de ministério. Lá no capítulo 1, versículo 1, ele disse que era Silvano e Timóteo, os homens que pregaram o evangelho lá em Tessalônica junto com ele. Só essas informações já são suficientes para a gente aprender pelo menos 3 lições. A primeira lição é que líderes e pregadores precisam de oração. Percebeu isso? O apóstolo Paulo está pedindo oração. Líderes e pregadores, pastores, presbíteros, líderes de grupo, diáconos,
precisam de oração, tanto quanto qualquer outro crente, porque é isso que eles são, crentes em Jesus. Estar na liderança ou estar no ministério não torna líderes super-humanos, pessoas assim que estão acima dos mortais, diferentes das outras pessoas. Apesar de estarem à frente, líderes, pastores, pregadores, continuam sendo seres humanos, pecadores, frágeis, suscetíveis a tentações, a quedas e que precisam de oração. Há uma segunda lição aqui. Líderes precisam pedir oração. Eles não só precisam de oração, mas precisam pedir oração. Paulo e seus companheiros não tinham vergonha de pedir oração. Você percebe isso na carta? É o que eles estão dizendo. E líderes na igreja de Jesus também não devem ter vergonha de pedir oração. Pelo contrário, é necessário reconhecer que nós precisamos das orações dos irmãos. É necessário expor os nossos pedidos, as nossas batalhas, as nossas necessidades, até as nossas fraquezas. Essa é uma excelente ferramenta contra o orgulho. Quando você está diante de alguém e faz um pedido de oração, você pede por ajuda. E líderes precisam fazer isso, ser um exemplo para o rebanho. Isso combate o orgulho, a arrogância, combate a autossuficiência, porque muitas vezes nós somos tentados, não só líderes, mas de modo geral, somos tentados a depender apenas de nós mesmos. Eu consigo resolver, não preciso da ajuda de ninguém. Terceira lição, a igreja deve orar por seus líderes. Se primeiro, líderes precisam de oração e eles precisam pedir, a igreja, como que a igreja responde? A igreja ora. É isso que a igreja tem de fazer. Quer os seus líderes peçam, quer não peçam, ainda assim eles precisam de oração. E esse deve ser o nosso papel. Intercessão em favor dos nossos líderes. Especialmente pelo que virá no texto, você vai descobrir por quê. A pergunta para mim e para você é se nós temos orado pelos nossos líderes. Você tem orado pelos seus líderes? Essas pessoas que semana após semana investem na tua vida, oram por tua vida, ensinam a Bíblia para você. Elas não ganham R$1 para fazer isso. Já parou para pensar nisso? Eles podiam estar vivendo a vida deles e simplesmente frequentando uma igreja. Mas eles se entregam para servir e chorar, sangrar pela igreja. Você ora por essas pessoas? Deveria. Elas estão zelando pela sua alma. Elas estão cuidando de você. Ore por seus líderes, pregadores, pastores. Ore em casa, sozinho. Ore com a sua família. Antes das refeições, lembre-se dos seus líderes. Ore nos seus grupos. Ore por seus líderes. E pelo que nós devemos orar, Paulo? Bom, no versículo 1, ele coloca o primeiro pedido. Há 2 pedidos. Mas o primeiro está no versículo 1. Olha o que ele diz. Para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada como aconteceu entre vocês. Curioso, né? Paulo, em primeiro lugar, não pede por si mesmo. Ele provavelmente teria muitos motivos de oração para colocar aqui, e a gente vai perceber isso à medida que o tempo avança. Mas em primeiro lugar, ele pede pela propagação da palavra. A palavra vem em primeiro lugar. O Evangelho de Jesus vem antes de nós. Antes de pedirmos por nós, antes de pensarmos em nós, vale mais lembrar daqueles que ouvirão o Evangelho. Isso é mais importante. Agora, reparem 2 detalhes desse pedido ainda no versículo 1. Primeiro, Paulo deseja que a palavra do Senhor se propague. Essa palavrinha aqui traz a ideia de progresso, de avanço, de ir além. É como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, era assim que essa palavrinha era usada naquela época, que a palavra de Deus, orem para que a palavra de Deus seja como um atleta, que corre com pressa. A gente viu as Olimpíadas e agora está rolando as Paralimpíadas. E nós vemos atletas, e para ganhar eles correm com pressa. Orem para que a palavra de Jesus avance dessa maneira. Qual a última vez que nós oramos pedindo para que a palavra de Jesus chegasse rapidamente aos ouvidos e aos corações de pessoas
que nunca ouviram falar de Jesus? Qual a última vez que você orou sério por isso? O quanto nós estamos nos movendo para que isso aconteça? Porque de nada adianta orar se a gente não se move, se a gente não fala para as pessoas da palavra de Jesus. Se a gente não investe, como o Gil falou, muitas vezes a gente não consegue chegar em alguns lugares, mas o dinheiro chega para ajudar missionários que estão lá. O quanto nós estamos realmente interessados no avanço da palavra. E tem um encorajamento aqui. Já parou para pensar em quantas vidas já foram alcançadas por Cristo só porque você dobrou o seu joelho e intercedeu por essas pessoas que talvez você nunca vai conhecer, não nessa terra, mas na eternidade? Vale a pena orar pelo avanço da palavra. Esse é o primeiro detalhe. O segundo detalhe desse pedido, Paulo deseja que a palavra do Senhor seja glorificada. Percebeu isso? Primeiro, que ela se propague, depois que ela seja glorificada. Em outras palavras, que o valor da palavra, que a honra, que a beleza, a majestade do Evangelho sejam evidenciados na vida de quem escuta essa mensagem. E ele coloca um detalhe, como aconteceu entre vocês. Você lembra o que aconteceu entre os tessalonicenses? Porque é isso que Paulo está pedindo, que se repita. Volta lá no capítulo 1 da primeira carta. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 1. Versículos 6 a 10. Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 1, 6 a 10. Olha o que ele está dizendo sobre como foi a chegada da palavra do Evangelho lá entre os Tessalonicenses. Ele diz: e vocês se tornaram nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com a alegria que vem do Espírito Santo, apesar dos muitos sofrimentos. Assim, vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês, a palavra do Senhor repercutiu, não só na Macedônia e na Acaia, mas a fé que vocês têm em Deus repercutiu em todos os lugares, a ponto de não termos necessidade de dizer mais nada a respeito disso. Porque no que se refere a nós, as pessoas desses lugares falam sobre como foi a nossa chegada no meio de vocês, e como, deixando os ídolos, vocês se converteram a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardar dos céus o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo que quando aquelas pessoas ouviram a pregação do Evangelho, eles primeiro receberam essa palavra, eles abriram o coração e acolheram a palavra, eles creram naquilo que foi dito. Mas não só isso, eles praticaram aquilo que ouviram, de forma a se tornar modelo e exemplo para todos os crentes da região. E ele diz: mas vocês foram além, vocês repercutiram essa palavra, vocês anunciaram essa palavra, vocês pregaram essa palavra em toda a região. Essas pessoas ouviram como foi a verdadeira conversão de vocês. E o que Paulo está pedindo, lá no final da carta, da segunda carta, ele está pedindo: é assim que a palavra de Deus é glorificada, e é isso que eu quero que aconteça com quem me ouve, do mesmo jeito que aconteceu com vocês. Você primeiro recebe o que ouve, crê nisso, você pratica e você anuncia. A pergunta para a gente aqui é: será que a palavra de Cristo, o Evangelho, tem sido glorificada em nós? Isso que nós estamos vendo nessa igreja está presente entre nós? Você recebe a palavra quando é pregada para você? Você pratica o que tem aprendido semana após semana? Você tem anunciado isso para as pessoas? É assim que a palavra de Deus é glorificada. E é por isso que nós devemos orar também, para que isso aconteça em nós, mas também nos outros. Por isso Paulo diz: orem. Primeira arma de defesa contra os ataques de Satanás e os seus enviados: ore pelo avanço da palavra. Segunda arma de defesa, volta lá para a segunda carta, capítulo 3, versículo 2. Nós vemos o segundo pedido de Paulo aqui.
E a segunda arma de defesa é: ore pelos que pregam a palavra. Olha o que ele diz no versículo 2. Orem também para que sejamos livres das pessoas perversas e más, porque a fé não é de todos. Orem para que sejamos livres, preservados de dois tipos de pessoas. Primeiro, pessoas perversas, pessoas injustas, erradas. Literalmente aqui, gente ruim. Você conhece gente ruim? Bom, Paulo também conhecia. E ele pede oração: ore para que a gente seja preservado desse tipo de gente. Mas em segundo lugar, gente má, pessoas más, ele diz. Literalmente pessoas malignas. É a mesma palavra que dá origem ao maligno, que a gente vai ver no versículo 3. Pessoas que seguem o caminho de Satanás. São agentes de Satanás, ou imitam Satanás. Queridos, Paulo não era ingênuo. Paulo sabia que nem tudo no ministério da palavra são flores. Havia os espinhos, e Paulo sabia disso. Que espinhos são esses? Bom, os espinhos são aqueles que não creem na palavra. E segundo o que ele diz no final do versículo 2, ele diz: porque a fé não é de todos. Nem todos creem naquilo que nós pregamos. Queridos, o que isso significa? Significa, em primeiro lugar, que por mais que os pregadores do Evangelho anunciem boas novas, boas notícias de salvação em Jesus, e alguns creiam na mensagem, em segundo lugar, isso significa que há pessoas que não creem. E essas pessoas, elas não só deixam de crer, mas elas começam a se colocar contra quem creu. Começam a se colocar contra o Deus que enviou aquela mensagem e aquele pregador. E é daí que surgem perseguições, muita perversidade e muita maldade. A pergunta é: por que as pessoas fazem isso? Que coisa maluca! O que elas têm a ver com isso? Se isso mudou a vida de uma pessoa, por que eu perseguiria ela? Ela não está fazendo mal a ninguém. Pelo contrário, ela está melhorando. Ela já não faz mais aquele monte de atrocidade que fazia antes. Ela procura o bem, agora o bem-estar da sua família, o bem-estar da sociedade. Por que esse mundo perseguiria cristãos? Sabe por quê? Volte seus olhos para João capítulo 3. O Alexandre pregou em João hoje, de manhã. João capítulo 3. Rapidamente, deixe seu dedo aí em Tessalonicenses. Mas João capítulo 3. Nós vamos ler a partir do versículo 16. São palavras do próprio Jesus Cristo. Ele explica porque esse mundo odeia o cristão e persegue o cristão. João 3, de 16 até 21. Porque Deus, você lembra desse versículo, né? Amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você nunca decorou um versículo na sua vida, comece por esse. Resume o Evangelho. Mas o texto continua. Versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Jesus não veio condenar o mundo na primeira vinda. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. Mas o que não crê já está condenado. Não é que será condenado um dia, já está. Mesmo enquanto está vivo aqui, antes do juízo final, já está condenado. E ele continua, versículo 18. Ou melhor, versículo 19. Eu ainda não terminei o 18, né? Por que ele já está condenado? Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Versículo 19. A condenação é esta. Preste atenção no 19. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por que os homens amaram mais as trevas do que a luz? Quem é que veio ao mundo? Jesus. Ele é a luz desse mundo. E por que os homens amaram mais as trevas do que Jesus? Olha o finalzinho do versículo 19. Porque as suas obras eram más. Versículo 20.
Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz. Por que ele não faz isso? Para que as suas obras não sejam reprovadas. Ele ama as trevas. Ele não só peca, mas ele tem prazer nisso. E se ele se aproximar de Jesus, Jesus vai iluminar as suas trevas. Ele vai ter que lidar com isso, confrontar as trevas que há no seu coração e abandonar as trevas, porque Jesus não habita onde há trevas. Pelo contrário, ele ilumina onde ele chega. Por isso os homens rejeitaram a luz, porque eles amaram mais o próprio pecado. Mas, versículo 21, quem pratica a verdade se aproxima da luz, não foge, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. O que Jesus está dizendo aqui para nós? Quem ama as trevas prefere apagar a luz do que se aproximar dela, porque eles não querem abandonar as suas obras más, eles amam demais o pecado. Mas quem ama a luz se aproxima da luz, para que cada vez mais os seus pecados apareçam e essa pessoa possa arrancar, não só expor os seus pecados, mas arrancar isso da sua vida. Ela não quer mais o pecado em sua vida. A pergunta é, qual dos dois você é? Você é daqueles que amam a luz ou dos que amam as trevas? Agora pense em como esse texto, desculpe o uso do termo, mas como esse texto ilumina o que Paulo está dizendo lá em 2 aos Tessalonicenses. Se diante da própria luz em pessoa, se diante do próprio Jesus Cristo, os homens preferiram continuar no pecado, nas trevas, matando Jesus naquela cruz, o que você acha que eles vão fazer com a gente? Se eles mataram o Senhor da glória, o que vão fazer com o Zé Ninguém igual eu? Alguém como você. Portanto, nós não podemos nos iludir. Diante do que nós vemos na Bíblia, podemos ter duas certezas. Primeira, quando pregarmos o Evangelho, nem todos vão se converter. A fé não é de todos. Essa é a primeira certeza. Mas há uma segunda certeza. A segunda certeza é que haverá aqueles que não só rejeitarão o Evangelho, mas que se colocarão contra quem prega o Evangelho. Haverá pessoas que desejarão calar os pregadores, porque para eles isso expõe a sua maldade, o seu pecado. É um confronto. É só olhar para a sociedade do jeito que está. Por que querem calar os cristãos? Porque os cristãos mostram a sujeira, a podridão do pecado. E por que isso era importante para Paulo? Por que ele está pedindo oração para que Deus preserve eles de pessoas perversas e más? Porque quando Paulo escreveu 2 aos Tessalonicenses, Paulo provavelmente estava em Corinto. Depois de pregar lá, ele foi descendo no mapa até que chegou em Corinto. E em Corinto nós vemos a descrição dessa história em Atos capítulo 18. Quando Paulo pregou na sinagoga, que era onde ele começava a pregar, os judeus dali, alguns creram, bem poucos, mas em Atos 18 nós lemos que eles se opuseram e blasfemaram contra Paulo. A situação e o ataque foi tão grave que, apesar de que alguns tinham se convertido, é provável que Paulo tenha pensado em desistir daquela cidade. Quando as pessoas se opõem à sua mensagem, a gente até consegue conversar com elas, mas quando elas começam a blasfemar contra você, a coisa toma outros contornos, não toma? Quando a ofensa se torna pessoal. O apóstolo Paulo talvez tenha pensado em desistir de Corinto. Por isso, quando você lê Atos 18, é muito legal, leia depois. É Paulo, o que ele estava vivendo, escrevendo de 2 aos Tessalonicenses. Quando nós lemos Atos 18, foi necessário que o próprio Senhor Jesus aparecesse para Paulo em sonho. E nesse sonho, Jesus diz para ele o seguinte: não tenha medo. Pelo contrário, fale e não fique calado, porque eu estou com você, mesmo que essas pessoas se coloquem contra você, e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Ainda não é hora de deixar a cidade, Paulo. É nesse contexto que Paulo pede oração. 2 aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 2. Orem para que sejamos livres de pessoas perversas e más, porque nós estamos rodeados delas. E essas pessoas estão nos ameaçando.
Queridos, qual a última vez que nós oramos nesse sentido pelos que pregam o Evangelho? Qual a última vez que nós oramos assim por nossos líderes de grupo? Qual a última vez que você orou assim por seu pastor? Pelos seus presbíteros? Pelo seu diácono? Pessoas que pregam o Evangelho a você? Pessoas que pregam o Evangelho a outros ao longo da semana? Que tal começar a fazer isso ainda hoje? Eu quero que você, se esquecer de tudo o que esse texto diz, se lembre pelo menos disso aqui. Onde há um pregador do Evangelho, em qualquer lugar desse mundo, também haverá opositores perversos e maus. Em todo lugar onde houver um pregador do Evangelho. E essas pessoas vão tentar calar esse pregador com inúmeras maldades, inúmeros ataques a ele, a sua mensagem, mas também a sua família. Orem pelos pregadores do Evangelho. A segunda arma de defesa contra os ataques de Satanás. Ore pelos que pregam a palavra. Porque eles enfrentam as trevas diariamente. E eles precisam da proteção de Deus. Terceira arma de defesa, volta para o capítulo 13 de 2 aos Tessalonicenses. Terceira arma de defesa contra os ataques de Satanás e seus enviados. Confie na proteção do Senhor. Olha o que diz o versículo 13. Mas o Senhor é fiel. Ele nos fortalecerá. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Aqui Paulo faz um contraste. De quem ele falou no versículo 2? Ele falou de pessoas perversas e más, aqueles que não creem. Ele terminou dizendo, a fé não é de todos. Nem todos são crentes. Nem todos são fiéis. Mas, versículo 3, há um que é fiel. E quem é esse um? O Senhor. O Senhor Jesus. O Senhor Jesus é fiel. O que isso significa? Essa expressão tão pequena, mas que tem tanta profundidade, tanto significado na nossa vida. De acordo com o autor de Hebreus, capítulo 13, versículo 8 de Hebreus, ele disse assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus ser fiel significa que ele não muda. Significa que Jesus não volta atrás naquilo que ele é. Jesus não volta atrás naquilo que ele diz, independentemente dos tempos, independentemente das épocas. Aquilo que ele disse ontem continua sendo verdade hoje e continuará sendo verdade amanhã, mesmo que as coisas saiam do nosso controle. Jesus é fiel em todas as circunstâncias. E como isso nos afeta? Bom, nos afeta porque se nós cremos em Jesus e ele é fiel, nós podemos depositar toda a nossa confiança e esperança nele. Porque o Senhor Jesus nunca vai nos decepcionar. Nunca. Ele é fiel. As pessoas podem mudar, não é? E elas podem nos decepcionar, sim ou não? Com certeza. Já me decepcionaram. Mas você também decepcionou um monte de gente. Nós somos assim. Pessoas podem partir. Pessoas podem mudar, pessoas podem nos trair. As circunstâncias na vida podem mudar a qualquer momento. Você está feliz num dia, no outro dia uma calamidade te acometeu. As circunstâncias mudam. Doenças e perdas podem nos atingir. Mas o Senhor nunca mudará. O Senhor Jesus é aquele único em quem nós podemos confiar plenamente. Portanto, é nele que nós devemos depositar a nossa fé e a nossa esperança, não em homens, não em nossa família. Não, a minha família é crente, a minha família é crente de várias gerações. Eles falham. Nós não devemos colocar a nossa fé, deixa eu falar bem baixinho aqui, em políticos. Falei baixinho? Não, né? Não! Os políticos não são fiéis, porque seres humanos não são fiéis.
Pecadores são falhos. Não devemos colocar a nossa esperança e fé em pastores, porque pastores também são pecadores. Não devemos colocar a nossa esperança na igreja, porque é composta de pecadores. Não devemos colocar a nossa esperança na religião, seja ela qual for. O único que é fiel é o Senhor Jesus, e nele nós devemos confiar, só nele. O que o Senhor fiel nos garante? No que é que nós podemos confiar? Bom, no versículo 3, Paulo diz que Jesus, que é fiel, fará duas coisas aos que confiam nele. Em primeiro lugar, ele diz: o Senhor é fiel, ele mesmo os fortalecerá. Nós já vimos essa palavrinha sendo repetida no capítulo 2 algumas vezes. Paulo disse, ou traduziu ela, foi traduzida para a gente como permanecer firme, ficar de pé, versículo 15. Fortalecer, foi o que ele disse no versículo 17 do capítulo 2. E dentro desse contexto aqui, fortalecer significa não sucumbir, ou não abandonar a fé, não desistir da fé em Jesus, mesmo diante de situações difíceis, mesmo diante de coisas desfavoráveis, de sofrimento. O que Paulo está dizendo aqui é: mesmo que homens perversos e maus te ataquem, só porque você crê em Jesus, só porque você fala de Jesus para as pessoas, mesmo que a maioria das pessoas ao seu redor nesse mundo se rebelem contra Deus na grande apostasia, mesmo que até mesmo o iníquo, o opositor, engane o mundo com seus milagres e as suas mentiras, nós podemos ter uma certeza: Jesus nos manterá firmes na fé. Jesus nos manterá fortes se nós realmente cremos nele. Se nós cremos em Jesus, nós temos essa segurança inabalável. Nós não vamos abandonar a fé do Evangelho, apesar dos sofrimentos, mesmo que o anticristo apareça aí. Jesus os fortalecerá. E como é que Jesus vai fazer isso? Bom, aqui você ouve a mensagem da semana passada. Nos grupos a gente conversou sobre isso. Por meio da nossa obediência, foi o que ele disse no final do capítulo 2. Versículo 15, ele falou: obedeçam às tradições que vocês receberam. E por meio da nossa dependência de Deus, foi o que ele disse nos versículos 16 e 17, em oração, o tempo todo. Obediência e oração, obediência e oração, obediência e oração. É a forma com que Jesus nos fortalece. Mas Jesus fiel, o Jesus fiel não só nos fortalecerá, ele ainda diz no versículo 3, como também os guardará do maligno. Aqui está mais um nome para Satanás. Maligno. Satanás é o opositor de Deus e da igreja. E chamar Satanás de maligno traz a ideia da descrição do seu caráter. Qual é o caráter de Satanás? Tem gente que gosta de Satanás, sabia? Tem doido para tudo nesse mundo, né? Mas gostar de Satanás precisa fazer um estudo, uma análise assim. Tem gente que cultua Satanás. Mas esse texto mostra qual é o caráter de Satanás. O caráter dele é do maligno. Ele é cruel. Satanás é maldoso. Satanás é bicho ruim. Satanás é o oposto de tudo aquilo que Jesus é. Se Jesus é fiel, Satanás é infiel, é desleal. Satanás é mau. Satanás é mentiroso. Satanás é indigno de confiança. E um dos propósitos de Satanás é destruir tudo aquilo que Jesus faz, especialmente a obra de Jesus na minha e na sua vida. Satanás quer acabar com isso. Mas se nós cremos em Jesus, nós podemos ter uma certeza, a certeza de que mesmo que o maligno tente nos atacar, talvez ele ataque diretamente, por meio de demônios, por meio de opressão. Talvez ele ataque indiretamente, mandando os seus enviados, os seus representantes, pessoas perversas e más. Mesmo que Satanás tente nos atacar, a certeza é: o Senhor Jesus nos guardará do maligno. É isso que Paulo está dizendo aqui. Eu tenho plena convicção e certeza de que o Senhor é fiel e fará isso. Ele nos manterá afastados do maligno. Nós podemos até sentir os golpes dele. Nós podemos sentir os ataques nos atingindo.
Podemos até fraquejar os joelhos, mas Jesus nunca vai permitir que Satanás nos derrote completamente. Nunca vai permitir que Satanás nos destrua, nos desvie dos caminhos do Senhor. Em Jesus nós somos mais que vencedores, queridos. A terceira arma de defesa contra os ataques de Satanás: confie na proteção do Senhor. Confie nisso. Mas tem uma quarta arma de defesa. Está no versículo 4. Continue obedecendo a Deus. Você confia no Senhor, mas também faz sua parte. Olha o versículo 4. Temos confiança no Senhor quanto a vocês, de que não só estão praticando as coisas que lhes ordenamos, como também continuarão a fazê-las. Paulo e seus companheiros aqui revelam uma outra certeza que eles tinham. A primeira é que o Senhor é fiel, por isso iria fortalecê-los e guardá-los, protegê-los do maligno. A segunda certeza é: eu confio em duas coisas. Eu tenho plena segurança. Primeiro, ele diz no versículo 4: temos confiança no Senhor de que vocês estão praticando as coisas que lhes ordenamos. Vocês estão cumprindo, vocês estão obedecendo aquilo que nós pregamos quando estivermos aí. Como é que Paulo sabia disso? Como é que você sabe que alguém está obedecendo a Deus? Pelos frutos. A gente sabe que Paulo não esteve lá, mas antes de estar lá, ou melhor, antes de enviar Timóteo, ele viu eles obedecendo. Ele pregou o evangelho, eles obedeceram. Mas agora, ele enviou Timóteo foi lá e viu eles face a face. E voltou com um relatório e falou: Paulo, eles estão obedecendo tudo que a gente falou. Seja presencialmente, seja por carta. Eles continuam e estão obedecendo. Continuam obedientes. Como é que a gente sabe que as pessoas estão obedecendo a Deus? Como é que a gente avalia a si mesmo? Será que eu estou obedecendo a Deus? Olhe para a vida dessa pessoa. Olhe para o comportamento dessa pessoa. É assim que a gente identifica. É assim que a gente sabe quando alguém está obedecendo a Deus. Olhe para toda a vida da pessoa, não só partes da vida dela. Não olhe apenas para o dia que ela vem para o culto de domingo. Na verdade, esse é o dia menos indicado para você analisar se alguém está obedecendo a Deus. Porque esse dia é fácil. A gente se programa para esse dia. São só 2 horas que eu preciso estar bem comportado. Preciso me controlar, não posso ficar com raiva. Então eu me planejo a semana toda. Ponho a melhor roupa, a roupa de ver Deus. E aí o Senhor. E aí eu a paz do Senhor. Se eu sou batista, graça e basta. E aí a gente convive bem, a gente toma um café da manhã juntos aqui na igreja, a gente participa de um culto, a gente celebra, a gente consegue se controlar bem. Esse não é o melhor dia para avaliar se você está obedecendo a Deus, não. É na segunda-feira, meu irmão. Ou melhor, é voltando para casa agora. O jeito que você vai tratar a tua esposa no carro, o jeito que você vai tratar os teus filhos, o jeito que você vai tratar o teu patrão ou aquelas pessoas que trabalham para você no serviço. É o jeito que você lida com as coisas da vida, quando elas te surpreendem. É isso que mostra se você está obedecendo a Deus ou não. A vida toda, não só um momento. Os seus diálogos, as suas palavras, as promessas que a pessoa faz e se ela cumpre as promessas dela. Observar as suas amizades, como ela é nos seus relacionamentos familiares. Quais são suas reações quando as coisas que ela planejou saem do controle? Principalmente em tempos de sofrimento, que era o que esses irmãos estavam passando. Como ela reage diante da dor, como ela reage diante da doença, como ela reage diante do luto, da oposição, da perseguição. A pergunta não poderia ser outra aqui. E aí? Quando os outros olham para você, o que eles veem? Eles veem alguém obediente àquilo que aprendeu na palavra? Tem certeza? A gente pode perguntar? Cuidado que a gente pode perguntar para a tua esposa do teu lado agora. A gente pode perguntar para o teu marido do teu lado. A gente pode perguntar para os teus filhos. A gente pode perguntar para os seus pais. O que é que as pessoas dizem a nosso respeito? Estamos obedecendo mesmo? Ao mesmo tempo, nós precisamos estar atentos.
para não sermos enganados ou iludidos por falsos crentes ou falsos mestres. Como é que a gente sabe se aquela pessoa realmente está crendo no Evangelho? Que ela não só está enganando a gente. Bom, você observa para ver se ela é obediente àquilo que aprende. Ela realmente é crente, obediente em todo o tempo, ou só quando a gente está observando? Ou só quando está na nossa frente? Essa é a primeira confiança de Paulo. Vocês estão praticando as coisas que ordenamos, eu tenho certeza disso. Mas tem uma segunda confiança. Ainda no versículo 4 ele diz: também temos a certeza de que vocês continuarão a fazer isso daqui para frente. Bom, eu preciso até tomar água porque aqui a coisa complica. A gente só pode saber que uma pessoa tem sido obediente a Deus se a gente olhar para o presente dela e para o passado. No passado ela tem obedecido, no presente aparentemente está obedecendo. Mas como é que a gente pode garantir que ela vai continuar obedecendo? Você põe a mão no fogo por outro crente? Não deveria pôr nem por você mesmo? Como é que Paulo tem a audácia de dizer que eles vão continuar obedecendo? A menos que ele tenha uma base, um alicerce, um fundamento. O que é que traz essa certeza para Paulo e pode trazer para mim e para você? Olha como ele começou o versículo 4. Temos confiança no Senhor. Temos confiança no Senhor, não em vocês. Não é em vocês que eu confio, porque se dependesse de vocês, todos estaríamos perdidos. Temos confiança no Senhor. O que me dá segurança de que vocês vão continuar obedecendo a Deus não são vocês mesmos, mas o próprio Senhor Jesus. Porque Jesus é fiel. Foi o que ele disse. Jesus manterá vocês crentes, obedientes, até o retorno dele. Queridos, o que garante que nós vamos continuar crentes e obedientes a Deus até que Jesus volte? O que garante isso? Não somos nós mesmos. Não confie em si mesmo. Pelo contrário, sempre desconfie de si. Desconfie das suas motivações. Desconfie daquilo que você acha que é muito certinho. Cuidado, não confia tanto em você não. É só Jesus. E como é que Jesus pode garantir isso? Bom, lembra do final do capítulo 2? Volta aí. Capítulo 2, versículos 13 e 14. Como é que Paulo poderia ter essa certeza no Senhor Jesus? 2, 13 e 14. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor. Por quê? Porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Versículo 14. Foi para isso que também Deus os chamou, mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo aqui, queridos? Por amor, Deus primeiro nos escolheu, antes de nascermos, sem merecermos. E Ele não só nos escolheu, mas nos chamou para crermos no Evangelho. É por isso que Paulo garante: o que está esperando vocês é a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a maior esperança que nós temos na vida. Por que é que eu vou experimentar da glória de Cristo? Porque Deus me escolheu e Deus me chamou para crer no Evangelho. É Ele quem me mantém dessa forma, crente, firme, fiel, apesar dos meus pecados. O único motivo que nos faz confiarmos de que continuaremos crentes e obedientes não são as pessoas, não somos nós mesmos ou os outros. Não é o fato de você ter nascido num berço evangélico, não é o fato de você ter crentes ao seu redor, não é porque você tem pastores e líderes, não é porque você é membro de uma igreja, não é porque você passou por rituais, não é porque você passou por um batismo, porque você celebra a ceia do Senhor a cada 15 dias, não é porque você está presente na vida da igreja desde o começo dela. O único motivo que nos faz confiar de que continuaremos crentes e obedientes é a obra sacrificial e substitutiva de Jesus Cristo naquela cruz por nós. Jesus.
Jesus assumiu sobre si todo o castigo que nós merecíamos por nossos pecados. Jesus é a única razão que nos garante a salvação, o único motivo que nos garante a salvação. Nada ou ninguém mais é capaz de fazer isso. E você tem que crer nisso. Só Jesus. Essa é a quarta arma de defesa. Continue obedecendo a Deus. E a gente sabe que você vai continuar, porque Jesus vai te sustentar. Tem a quinta e última para nós fecharmos. A quinta arma de defesa contra os ataques de Satanás e seus enviados está no versículo 5. Aproxime-se de Deus e de Cristo. Olha o que diz o versículo 5. Que o Senhor conduza o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Aqui nós vemos o desejo de Paulo e dos seus companheiros, provavelmente expresso em forma de oração. Considere esse texto como uma oração, versículo 5. O que eles pedem a Deus em favor dos Tessalonicenses? Ele pede que o Senhor Jesus conduza o coração deles. A palavra conduzir traz a ideia de guiar, liderar, dirigir. Pense a pessoa que está atrás do volante. Que Jesus esteja no volante da sua vida, conduzindo o seu coração. A ideia dessa palavrinha aqui é limpar o caminho, tirar todos os obstáculos da frente, para que alguém possa atravessar o caminho, passar por aquela estrada. É por isso que Paulo ora, que Jesus vá à frente de vocês, que Jesus limpe o terreno, que Jesus conduza o seu coração. Conduza para onde? Conduza cada vez mais o coração de vocês cada vez mais perto, primeiro, duas coisas. Primeiro, do amor de Deus. Se essa oração de Paulo aqui fosse atendida, os Tessalonicenses conheceriam e desfrutariam cada vez mais do amor de Deus por eles. A palavra amor que Paulo usa aqui é aquele amor sacrificial, imerecido, ágape. E o que acontece com quem se aproxima, com quem mergulha no conhecimento de um amor assim? O que acontece na vida de uma pessoa que descobre que foi amado sem merecer? De que Deus sacrificou o seu filho, quando essa pessoa ainda era uma pecadora, miserável? O que acontece quando você mergulha no conhecimento do amor de Deus, dia após dia, descobrindo o quanto Deus te ama? Bom, a resposta óbvia é: você vai passar a amar os outros da mesma forma com que Ele te ama. É isso que o apóstolo João diz na sua primeira carta. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Você pegou a ideia aqui? Aqueles crentes estavam sofrendo ataques do maligno. Eles sofriam ataques de Satanás e dos seus agentes, pessoas perversas e más. E pelo que Paulo pede em favor deles? Você percebeu em algum momento no versículo 5, Paulo pedindo para que Deus faça Satanás parar? É por isso que Paulo pede? Não, ele não pede para que Deus faça parar. Paulo pede pelo coração deles. Ele diz: enquanto Satanás ataca, eu oro para que o coração de vocês seja conduzido ao amor de Deus. Porque assim, recebendo ataques, vocês vão se lembrar que são infinitamente amados por Deus, e vocês vão conseguir demonstrar amor uns pelos outros, até por aqueles que perseguem vocês. Vocês não vão ser a turma que pega em armas e vai para cima dos descrentes desse mundo para matar os infiéis. Não, vocês vão ser espelhos do amor de Deus para essa geração perversa e corrompida. Vocês vão amar pessoas que odeiam vocês, porque Cristo está aproximando o coração de vocês cada vez mais perto da luz do amor de Deus. Qual a última vez que você orou por isso? Para que em meio aos ataques de Satanás, o seu coração estivesse mais próximo do amor de Deus, refletindo o amor de Deus ao seu redor. Tem mais. Paulo finaliza o versículo 5 dizendo que o Senhor
Deus conduzisse o coração daqueles irmãos à perseverança de Cristo. Que Jesus abra caminho para que vocês conheçam cada vez mais a perseverança de Cristo. Essa palavrinha aqui significa muitas coisas. A firmeza da constância. Significa paciência, resistência. É a capacidade de sofrer injúrias, ataques e continuar firme no seu propósito. Gente, para pensar, Jesus Cristo é o maior exemplo de perseverança que nós temos diante dos ataques malignos. Lembra um pouquinho da história de Jesus? Jesus suportou humilhação e afronta desde o seu nascimento. Não teve um dia de descanso, um dia de paz. Satanás e os seus agentes estavam lá. Quando ele era um bebezinho, os pais tiveram que fugir de um lado para o outro, porque Satanás estava agindo para matá-lo. Desde pequeno, Jesus sofreu humilhação, afronta, desde o nascimento até a cruz, até a morte. E tudo isso para nos salvar. E ele conseguiu. Não conseguiu? Bom, se você crê nele, ele conseguiu. Te salvou. Essa é a paciência de Cristo. Essa é a perseverança de Cristo. O que Paulo está orando aqui, e se isso for atendido, aqueles irmãos iriam conhecer cada vez mais sobre isso. Conhecer mais sobre a perseverança de Cristo em nosso favor. Qual que é o resultado? Essa perseverança iria fazer parte da vida deles. Eles iriam olhar para os ataques, para as pressões malignas, para o sofrimento que esse mundo gera. E eles iriam também suportar essas coisas. Como Cristo tudo suportou. E eles suportariam isso olhando para o final da história, para o retorno de Cristo. A perseverança de Cristo fez com que ele vencesse o diabo, a morte, o pecado, as trevas. Eu olho para esse padrão e eu também sei que isso vai acontecer comigo um dia, por causa do que ele fez. Queridos, se nós olharmos para o dia final, nós também vamos ser capazes de suportar as investidas de Satanás. Porque nós saberemos que um dia tudo isso vai ter fim. Tudo isso vai ter fim. Um dia nós vamos estar para sempre com o nosso Senhor, livres do mal, livres do pecado. Essa é a quinta arma de defesa contra os ataques de Satanás. Aproxime-se de Deus e de Cristo. E segundo Tiago, o diabo fugirá de nós. Porque nós vamos estar firmes no amor de Deus e firmes na perseverança de Cristo. Como é que eu enfrento ataques de fora, de Satanás e dos seus enviados? Como igreja, como nós enfrentamos isso? Bom, utilizando as 5 armas de defesa. Primeiro, nós oramos pelo avanço da palavra. Segundo, nós oramos por aqueles que pregam a palavra. Terceiro, nós confiamos na proteção do Senhor. Quarto, nós continuamos obedecendo a Deus. E quinto, nós nos aproximamos de Deus e de Cristo. Amém? Amém. Mas e quanto aos ataques de dentro? E quanto pecadores rebeldes, desobedientes no seio da igreja? Como que a gente se protege de gente assim? Venha domingo que vem e descubra. Ou leia o texto, porque a resposta está no texto. Vamos orar, queridos. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, que nos trouxe exortação, consolo, encorajamento e direção. Pela Tua graça, Senhor, nos capacite a suportar os ataques externos que a igreja sempre sofreu ao longo da história e vai continuar sofrendo até o Teu retorno. Que ao retornar, o Senhor nos encontre firmes na fé, sustentados pela Tua graça, mesmo diante dos sofrimentos. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém.